Boa noite, eu me chamo Adriana e hoje nós vamos falar sobre o livro de Isaías 53, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, primeiro para te agradecer por mais um dia, por ter chegado aqui, meu Pai. Meu Deus, vem me instrui, meu Deus, essa meditação, que não venha ser a minha boca, mas sim a tua, meu Deus. Não deixa que nada venha nos dispersar, nada venha se intrometer, meu Pai, nessa meditação, que venha ser o teu Espírito, meu Pai. Queremos falar de ti, meu Deus, então nos instrui, aonde quer que essa meditação chegue, meu Pai, venha ser tocado no coração, que a tua palavra venha adentrar o coração daqueles que ouvir. É o que eu te peço desde já, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre Isaías 53, né? É um capítulo, né, muito forte, né? Primeiramente, é um capítulo, a Bíblia inteira é forte, mas esse capítulo fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a gente tem uma delicadeza, né, nesse capítulo, que é a revelação do Senhor Jesus, né, que foi feita no passado, mas quando a gente lê, a gente consegue visualizar os dias de hoje, né? Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa pergunta, ela é muito importante, muito interessante, porque isso se aplica até para a gente hoje, né? Eu coloquei aqui quem criou a nossa pregação tem várias, é, como é que chama o nome? Versões. Versões, isso. O profeta mostra nessa pergunta que nem todos vão crer em Cristo. Essa pergunta não só se aplica no passado, mas também nos dias de hoje. Porque até lá atrás, quando Isaías revelou isso ao povo, né? Porque isso foi revelado naquele tempo, foi dito naquele tempo, para que o povo também viesse a se converter, a se libertar dos maus caminhos. Então, hoje se aplicou no tempo de Jesus, né, que foi que ele veio, né, foi revelado, e aí o que aconteceu? Estou me atrapalhando, né? Vai em frente. E a gente vê que continuamente essa pergunta tem que ser feita, porque Deus ele se revelava para o povo através dos profetas, através é, dos seus reis que se mantinham dentro da presença de Deus, através daqueles que se prostravam para ele. E quando o tempo passou, que esse povo se perdeu no meio do caminho, isso foi revelado para os judeus, né? Jesus veio, Jesus pregou, Jesus levou o evangelho e ele não foi, nem todo mundo creu. Nem todo mundo creu. Lá na frente a gente vai ver o porquê eles não creu, né? Aí tem uma outra pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Né? Eu fiquei me perguntando, a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem Cristo foi revelado? Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus. E a gente hoje, né, vê assim, é, a gente às vezes pede, né, Deus se revela para aquela pessoa. Que nem todos conseguiram conhecer a Jesus, ter Jesus. Isso se aplica também aos dias de hoje. Né? Eu vou falar, a gente fala do passado, mas hoje a gente está vivendo isso aqui, porque cada um, é, Deus se revela a cada um de uma forma diferente. E uns permanecem e outros não permanecem, mas Jesus se revelou àquela pessoa. Ela que vai ter o livre-arbítrio de seguir ou não, de estar ou não com Cristo.
né? Eu coloquei assim: Cristo não se revelou a todos, só aqueles que com sinceridade acreditaram nele, que tem a sinceridade do nosso coração. Tem muitos que estão aí se dizendo que é de Deus, mas não são de Deus. São muitos que estão proferindo palavras na vida das pessoas que não são palavras de Deus, verdadeiramente, né? Que não está dentro da verdade, né? Do caminho de Deus. Quer falar alguma coisa, Lívia? É, Não, né? Então, vamos lá. gostaria João se você 12. deixasse. Deus é mais. Primeiro, deixa eu ler meu versículo. João 12, 37, 38 e Romanos 10, 16. Se vocês quiserem abrir, mas a minha já está aberta. João 12, 37 e 38. Abriram? Sim, senhora. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí eu vou até completar, né? Por isso não podia crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreenda no coração e se converta, e eu os cure. É muito forte se a gente observar, né, que a própria palavra, que a gente vê que a Bíblia, ela se reforça. A cada livro que a gente lê, ela reforça algo que a gente leu lá atrás, né? Algo que a gente leu lá em Gênesis, algo que a gente leu lá em Eclesiastes, ela vai se reforçando. Quer dizer, João, ele está confirmando aqui o que Isaías disse lá atrás, né? Romanos de 10, 16. Deixa eu arrumar aqui, Romanos. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, eles reforçam aquilo que Isaías disse, que nem todos que ele levasse o Evangelho iriam crer no Cristo, no Messias. Pronto, Lília, pode falar. Não estou ouvindo. Tá fechado o seu áudio. Ah, Perdoe, perdoe. A indagação do profeta é justamente para enfatizar essa questão de que muita gente não creu. O braço forte do Senhor, sem sombra de dúvidas, é o Senhor Jesus. Estamos falando aqui claramente do Messias. Não tinha ainda nesse momento o nome Jesus, mas já existia a ideia de Messias. E a gente está vendo o próprio profeta nesse momento, o próprio profeta se questionando. Naquele momento, quem creu, como você falou, e no futuro, quem creu. E a gente sabe que não é a maioria. Aí você trouxe esse texto aí de João, fazendo alusão a um outro texto de Isaías, onde o próprio Deus se ocupou de cegar e ensurdecer essas pessoas para que elas não viessem a realmente compreender a mensagem da cruz. Mas qual o objetivo de Deus em cegar-lhes ou ensurdecer-lhes? Não era porque Deus estava fazendo acepção de pessoas, não era porque Deus queria fazer ali uma divisão por livre e espontânea vontade dele. Não. A divisão era feita porque aquelas pessoas não estavam interessadas em buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Naquele momento, não era interessante que aquelas pessoas, inclusive, fossem reveladas. Não é interessante que o evangelho seja revelado para pessoas que não vão dar importância em dado momento. Aquela ideia de jogar pérolas aos porcos. Existem pessoas que nunca vão dar importância
a palavra de Deus. E tem aquelas pessoas que vão dar importância em um outro momento. E o próprio Deus se cuida para que elas venham ter entendimento se elas realmente buscarem, quando elas começarem a buscar. E eu penso que isso é até uma estratégia de misericórdia de Deus. Porque se em dado momento essas pessoas forem buscar a Deus, mas elas perderem a oportunidade antes, blasfemando contra o Espírito Santo, elas vão perder a oportunidade de salvação. Dá para entender? Deus cega e ensurdece essas pessoas para que elas não percam de vez a possibilidade de salvação. Tem gente que não vale a pena investir. Quem sabe disso? Eu, você? Não. Quem sabe disso é o Espírito Santo. A nossa obrigação é fazer com que todas as pessoas ouçam a pregação. Mas quem vai realmente revelar a pregação? Quem vai revelar o entendimento da palavra para aquela pessoa? Não somos nós, vai ser o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo vai nos usar, concordo plenamente. Mas quem vai despertar o entendimento dentro da pessoa é o Espírito Santo também. O mover do Espírito Santo é o início de tudo. Ah, ela foi batizada com o Espírito Santo? Não. Mas o Espírito Santo já está trabalhando em seu entendimento para que ela, no futuro, entendendo, se arrependendo, abandonando o pecado, buscando ainda mais da presença de Deus, no futuro ela venha a ser selada. É um processo. É um processo. Mas essa ideia de Deus paralisar o entendimento daquela pessoa naquele momento é justamente para que ela não perca de uma vez por todas a oportunidade de salvação. Dá para entender? É um ato de misericórdia. Não é simplesmente, não, esse daqui eu não gosto. Não, não gostei. Esse daqui não, não gostei. Não é isso, tá? Pode até ficar parecendo que Deus está fazendo acepção. Não é isso. Pelo contrário. Ele está realmente protegendo para que, em dado momento, aquela pessoa, estando com o coração receptivo, o solo receptivo, ela venha, então, entender. Mas o questionamento é justamente apontando para que pouquíssima gente deu atenção à pregação, não só dos profetas do passado, como do próprio Jesus, no tempo dele e nos dias de hoje. A gente sabe que isso é uma verdade também. O evangelho tem crescido, não tem como a gente dizer que não. É impossível, tá? Com Jesus era um, depois de Jesus tinham lá os discípulos e mais 120, e aquilo foi se multiplicando. O evangelho está se multiplicando. Mas caramba, quantos eram na nação de Israel naquele momento? Para a gente, no final, termos só 120 pessoas lá do cenáculo, em Atos 2, sendo batizadas com o Espírito Santo. Né? Então, muito pouca gente. Então, a ideia dessa pergunta é justamente apontar, poxa, muito pouca gente deu ouvidos ao que nós estamos falando. E a menos ainda, né, foi revelado o braço forte do Senhor. O Senhor Jesus foi realmente revelado. Eu queria fazer uma alusão ainda a respeito dessa questão do braço forte, que aponta para o Senhor Jesus, e aponta para o poder de Deus. Eu gostaria que a gente abrisse novamente em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Cadê aqui? Vou abrir aqui também. No verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a pregação primeiro foi para os judeus, não, acho que isso é ponto definido, muito bem definido, né, no nosso entendimento hoje. Primeira pregação foi para os judeus do evangelho,
Mas a comparação que eu quero fazer é que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. O braço forte do Senhor é o poder de Deus. Então, o que significa esse poder de Deus quando a gente compara com o Evangelho, quando a gente compara com o braço forte? O poder, pessoal, no entendimento de que ele pode todas as coisas. É o poder dele, é o ser capaz de fazer todas as coisas, inclusive salvar vidas. Esse poder não é necessariamente o poder que a gente vê em Isaías, no verso 1, 53, 1. Não é necessariamente um poder de milagres. É muito mais do que isso. Tá? Não é simplesmente as curas, o ressuscitar mortos, é muito mais do que isso. É o fato de que o querer de Deus vai acontecer de qualquer forma. Então, esse poder, esse querer dele, vai sendo manifesto através do Senhor Jesus. Qual o objetivo final do Senhor Jesus? Do advento do Senhor Jesus Cristo encarnado? Qual o objetivo final? Que o querer de Deus, o poder dele, o querer de Deus venha a ser manifesto, que é salvar a todos o máximo possível. Ele quis salvar, quer, né? Salvar toda a humanidade, mas infelizmente, nem todos aceitam, mas que fique claro que esse poder não é cura, milagre. É o querer de Deus de salvar a humanidade. Pode continuar aí, Adriana. Vamos lá. Verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Aqui, Isaías fala sobre uma característica de Jesus, né? Que ele não ia ser uma pessoa bela, fisicamente, né? Ele não ia ter uma aparência. Por quê? Para que as pessoas não fossem seguir ele pela beleza, por olhar, esse aí é o Messias mesmo. Não, ele já veio com essa característica para que as pessoas crescem nele pela palavra, né? Eu coloquei aqui. Aqui Isaías é, nos revela que o povo teria uma oportunidade de. Vamos escrever. A Adriana é assim, viu, pessoal? Vão se acostumando. Ela escreve e ela não entende o que ela escreve. Aí depois ela volta para interpretar os garranchos que ela fez. Eu escrevi muito rápido aqui. Não, mas eu vou falar com minhas palavras, né? É, aqui eu entendi isso, que Deus, não é nem Isaías, aqui é Deus dizendo, olha, meu filho, ele não vai com beleza, ele é lindo, ele brilha, ele é extraordinário, mas ele não vai com isso, com essa característica de bonito, porque as pessoas gostam muito de julgar as pessoas pela aparência, então ele foi julgado pela aparência. Não, esse não é o Messias, porque os fariseus esperavam o quê? Um homem lindo, tanto que eles falam que de Nazaré saiu algo bom de Nazaré, quer dizer, colocar em dúvida até a genealogia de Jesus. Então, por quê? Porque o povo crê na palavra dele, crê na pregação dele. E ele veio e, é, e as palavras somem, né? E fez aquilo que aqui está escrito, né? Então, não foi belo, né? Não teve formosura por fora, mas por dentro ele era maravilhoso, ele era lindo. E a palavra dele era forte, era verdadeira, ele era o caminho. Então, não havia dúvida
Não havia dúvida. Tanto que aqueles que buscaram, aqueles se rebelou para ele, seguiu ele até o fim. Foi morto por ele, por amor a ele, né? Então, muitos que seriam apedrejados, que seriam mortos, Jesus fala disso, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. O único que poderia tirar aquela primeira pedra era Jesus. Mas ele não tirou, por quê? Porque o interior dele era lindo, era formoso. Então, o que ele não tinha por fora, ele transbordava por dentro. Né? Vamos para o terceiro. Deixa eu ver se tem algum versículo que eu mandar para você. Quando Não. você Quer falar alguma procura. coisa, Lília, nesse versículo? Sim, gostaria. Fala. Quando ele fala, né, porque ele crescerá diante dele, está falando do próprio Jesus crescer diante de Deus, tá? Ah, a quem o braço forte do Senhor foi revelado. A quem o braço do Senhor foi revelado. Então, ele está fazendo essa alusão. O braço do Senhor. O braço, o executor da vontade de Deus. Jesus. Ele crescerá, o braço, diante dele, Deus. Ele crescerá como uma terra planta. Algo que começa assim, bem pequenininho. Mas ele vai crescendo. E vai tomando uma dada proporção. Algo que os olhos humanos não vão perceber. Não estamos falando de crescimento em estatura, né? De idade. Estamos falando do crescimento dele como filho de Deus, como um servo de Deus, como um filho extremamente obediente, extremamente amoroso a Deus, extremamente amoroso ao próprio Pai, respeitoso, zeloso pelo cumprimento da vontade do Pai. Então, ele vai crescer diante de Deus. As pessoas não vão perceber, os olhos humanos não vão atentar, mas Deus estará com os olhos firmemente sobre Jesus, guardando, livrando, fazendo o que tem que ser feito, acompanhando todo o desenvolvimento de Jesus, que vamos lembrar, ele se fez carne e de bebê até chegar onde ele chegou, ele cresceu como um homem natural, perfeitamente. Ele não usou os poderes dele em prol de si mesmo, nunca. O momento que ele usou os poderes foi para convencer pessoas de que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias, para mostrar o poder de Deus, revelar o poder de Deus. Mas nunca ele usou aqueles poderes em prol de si mesmo. Tanto que quando vinha a perseguição, ele fugia. Ele não ia lá, se tornava invisível, derrubava as pessoas. Não, ele fugia. Né? Ele não usou o poder em prol de si mesmo. Mas aí Deus fala que ele vai crescendo. Deus está atentando para isso, né? Deus vê o crescimento do seu servo. Pode colocar aqui no lugar de Jesus seu nome, porque tudo que ele passou, em princípio, nós passamos, se não passamos, vamos passar, em prol do Evangelho, da vontade de Deus. Porque ele crescerá diante dele como uma terra planta, como uma raiz de terra seca. E essa terra seca aponta para a miséria espiritual de Israel. Um momento onde Israel estava seco, necessitado. Tão necessitado que a gente já viu que Jerusalém, a Judéia, o pessoal do Jordão, todo mundo afluía em direção a João Batista para ouvir uma palavra de vida. Eles saíam de suas terras, andavam quilômetros para ouvir uma palavra de vida. Uma terra seca, uma miséria espiritual. Chega lá Jesus, crescendo no meio desse povo, saindo dessa raiz. Só que como um broto, como um renovo, como algo realmente novo, diante dos olhares atentos do seu Pai. Vamos guardar esse entendimento, porque
às vezes, pode parecer que Deus não está observando toda a nossa caminhada com Ele, nossa busca, nossos jejuns, nossa oração, nossos propósitos. Ah, Deus, será que Ele está vendo? Atentamente. Ele está com os olhos sobre a nossa vida e, por conta disso, Ele nos acrescenta ou não nos acrescenta. Eu não vou nem dizer que tira. Se Ele quiser, Ele pode tirar. Mas como a gente imagina um crescimento espiritual, a gente imagina um Deus que vai também acrescentando coisas espirituais, atributos espirituais, de acordo com o nosso desenvolvimento. E o objetivo é que nos tornemos a imagem e semelhança dele. Não tinha formosura, o que nos leva a crer que ele era realmente alguém muito comum. Propositalmente Deus faz isso, porque, como a Adriana bem falou, eles tinham que ser pegos pela palavra. Eles tinham que ser alcançados através da esperança que aquelas palavras lhes traziam. Isso aí que ia trazer vida para dentro daquelas pessoas. Não precisa que você seja rico ou bonito, basta que você seja definido. Não, eu sou serva do Senhor. E eu vou fazer tudo aquilo que Ele quiser que eu faça. Aí Deus vai te acrescentando capacidades, inclusive o poder do Espírito Santo para fazer milagres, para convencer as pessoas do poder do Evangelho, da salvação, da mensagem da cruz. Tá dando para entender? Eu estou mastigando bem para a gente não perder, porque esse Isaías 53 eu acho um capítulo fantástico, porque ele está dando sinais a Israel de como será o Messias. A gente já sabe. Mas ele apontou para o Messias como um servo de Deus, ok? E nós hoje somos servas de Deus. Então, é para a gente refletir isso aqui. Não viemos de um berço de magnata, não viemos de pessoas famosas, não somos as mais belas, não temos em nós nada que nos diferencie do resto da humanidade. Fomos chamadas de um lugar que está em miséria espiritual. Nossa casa, nosso bairro, nossa cidade, lugar de nosso povo, nossa nação, um lugar de miséria espiritual. Mas aí a gente vai crescendo e Deus vai nos usando para que haja multiplicação do seu reino, multiplicação do povoamento do seu reino. Só queria fazer essa observação. Lília, é, eu até coloquei isso que você falou aí também, mas eu pensei, sabe, no que Jesus ele não tinha nem referência, né? Porque em ano eles iam a Jerusalém fazer sacrifício e tal. Mas quem eles encontravam lá? Os fariseus, aquelas pessoas que se diziam ser de Deus, mas o que que eles faziam? Faziam a casa de Deus de comércio, eles não levavam ao povo a, a verdade, né? Eles levavam até o povo a pecar, né? Então, ele não tinha referência. Se ele não fosse mesmo o Filho de Deus, o que que iria acontecer? Ele poderia, no meio do caminho, se corromper, como viu em Reis, né? A gente leu Crônicas, não foi? Foi Reis, não foi? Em Reis e em Samuel, que os reis vinham bem, daqui a pouco se corrompia, no meio do caminho escorregava, e ele, em momento nenhum, não houve falha. A gente vê que vários estudiosos vêm, estudam a Bíblia para achar uma falha e eles não conseguem achar essa falha, né? Então a gente tem que ver que o que Isaías escreveu aqui
bem antes, né? Olha quanto tempo está antes de Jesus nascer, né? Fale. Dentro disso aí que você colocou, tô igual a você. Você vai falando, eu vou pensando. Anote. É, não dava, aí você ia falando, não dava tempo de anotar. Mas calma, eu vou falar. É bem interessante isso que você falou, que ele não tinha referência. Bem interessante, verdade. Mas a referência era a palavra de Deus. Porque os rolos da palavra de Deus já existiam e dentro das sinagogas eles estudavam. Mas o que é interessante a gente observar, dentro disso aí que você falou, é que havia um desejo, uma busca de Jesus, uma busca de aprender, né? O que a gente não observa hoje na grande maioria dos servos de Deus. A grande maioria não busca conhecer a Deus. Você não vai conhecer a Deus se não for através da revelação da sua palavra. Não vai. Não vai. Você vai ficar muito limitado se você só conhecer a Deus através da revelação do que você ouve. Se você não tiver uma busca, e a gente vê que ele sim, ele tinha uma busca, ele lia os escritos de Isaías. Isaías. Ele lia os escritos de Isaías. Imagino que ele deveria ler outras coisas também, mas a Bíblia, não me lembro agora qual dos evangelhos, aponta. Ele estava lendo, estava estudando os escritos de Isaías. E não é à toa que, quando ele pregava, várias vezes ele citava Isaías. Então, muito interessante isso. Você pode até não ter uma referência, mas, minha amiga, você sabe que existe a Bíblia. Se você não busca esse entendimento, não tem como o Espírito Santo te revelar, porque você não busca, né? Não busca. Esse era também um dos problemas do Israel do tempo de Isaías. Não havia essa busca por Deus. Eles queriam busca por milagres. Por isso eles corriam atrás dos outros deuses. Porque os outros deuses não tinham ensinamento. Era só você ir lá oferecer um sacrifício e esperar que a coisa acontecesse. Que a chuva caísse, que a pessoa fosse curada. Enfim, que a mulher parisse. Porque eles iam atrás de fertilidade, né, de prosperidade, enfim. Eles não queriam conhecer o Deus vivo de Israel. Muda muita coisa, não, né? Pode seguir. 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus não aceitava a condição que os líderes religiosos daquela época se colocavam, se corrompendo e levando o povo a fazer o mesmo. Não curava, não levava a palavra, eles liam a palavra, né? Que né, eles se encontravam, como você mesmo disse aí, na sinagoga, os homens, né, entravam, ouviam, liam a palavra, mas aquela palavra era uma palavra era como se fosse assim um livro que eles estavam lendo. Não havia aquela explicação, não havia aquela revelação da palavra. E a gente observa que quando Jesus lê a palavra é diferente de que quando eles liam, né? Aí eu botei aqui. O Messias, no caso de Jesus, né? O Messias mesmo, eles não criam no Messias, mesmo Jesus dando sinais, né? Jesus deu vários sinais de que ele era o Messias, né? A gente vê na Bíblia mesmo diz, né? Que quando ele tinha 12 anos, ele estava lá naquele monte pregando para os advogados, doutores da época, né? E aquelas pessoas estavam tão sedentas que paravam para ouvir.
A palavra, quando Jesus pregava, tinha vida. A palavra, ela tinha vida. Então, quando a palavra saía da boca de Jesus, era cheia de vida, era cheia de virtude, era uma palavra viva, né? Não era de qualquer jeito, mas eles desprezaram. Ixi, Lília caiu, foi? Não. Não, Ele, estou pode aqui. falar ainda? Ah, tá. Eles desprezaram pela, acredito pelo fato dele ser homem. Ah, não, é um homem. Eles queriam que fosse o quê? Um espírito, ou que Jesus viesse assim, não, olha, me apresentei aqui a Nicodemos como apareci, né, para Nicodemos, apareci para o outro lá, que eu não lembro o nome do fariseu, os líderes, eles achou que Jesus ia aparecer para eles, não para o povo, e eles iriam manipular, né? Como isso não aconteceu, eles foram os primeiros a desprezar Jesus. Então, se o líder, se aquela pessoa que está ali, que você tem como autoridade, despreza aquele homem que está dizendo que é o Messias, o povo vai desprezar também. O povo não vai crer, né? O povo não vai querer seguir, né? Mas, mesmo assim, Jesus fez os sinais, Jesus fez os milagres, Jesus levou a palavra, Jesus fez a cura, Jesus expulsou demônios, e mesmo assim, muitos não creram. Então, quer acrescentar? Não, não, senhora. Agora, reforçando essa ideia do que o texto fala, de que ele era um homem de dores, familiarizado com a tristeza. Na minha versão está assim: homem de dores, que sabia o que era sofrer, sabe o que é padecer. Então, mais uma vez apontando o pessoal para essa condição do servo. Não é de bom tom você esperar que sua vida seja um mar de rosas, que não veja problemas, que não tenha crises, questões. Não é bem assim. Jesus foi caramba, foi o Filho de Deus, né? Foi o que mais sofreu. Tivemos outros profetas que sofreram muito? Sim, muitos foram mortos pelos próprios israelitas. A Bíblia está recheada desses exemplos. Mas Jesus, ele não tinha pecado. Essa é a grande diferença. Todos os outros eram realmente homens de pecado. Ele não era um homem pecador, mas ele sofreu justamente por querer ser santo e justo, por querer fazer a vontade do Pai e obedecê-lo cegamente, se é que a gente pode dizer isso. A mesma coisa, gente, vamos pagar o preço por sermos seguidoras de Cristo, por de fato querermos ser servas úteis ao Senhor, né? Nós estamos pagando aqui o preço nesse momento, né? Numa hora dessa, abdicando de repente de algum lazer, alguma coisa, e estamos aqui meditando na palavra de Deus. E tem gente que acha que isso é bobagem, idiotice. De repente, seu familiar está aí do seu lado te criticando, entendeu? Vamos pagar o preço por sermos servos de Deus. Vamos ser perseguidos, enfim, né? Acostume-se com isso. Não ache que isso é algo ruim ou porque Deus te esqueceu. Não é porque ele te esqueceu. Muito pelo contrário. É porque ele está de olho em você. É porque ele tem te conduzido. É porque você tem o servido. Então, coisas nesse nível você vai realmente sofrer. E o sofrimento em si não é uma coisa ruim. Não é. Aliás, a gente só cresce e desenvolve diante do sofrimento. Se não há sofrimento, a gente se acomoda e não evolui em nada. É interessante aqui, Isa está colocando, né? A perseguição é um sinal de que você está cada vez mais parecido, né, com Cristo. É isso aí mesmo. E sem os problemas e as lutas, talvez você nem se lembraria de Deus. Verdade, né? Verdade. A não ser que haja uma busca pessoal muito
muito ferrenha, era a vida de Jesus. Jesus, ele tinha uma busca pessoal para manter sua relação com o Pai. Ele estava aqui para cumprir toda a missão. Ele se preocupou em ler, em fazer o que a gente está fazendo, ler o livro de Isaías. Entender a condição de miséria espiritual que Israel se encontrava e entender esse amor imenso que Deus estava destinando a esse povo e depois estendendo para toda a humanidade. Próprio Jesus parou para estudar isso, né? Em princípio, Jesus não morreu porque nos amou. Em princípio, Jesus morreu porque ele obedeceu a Deus e Deus nos amou. Deus nos amou. Cristo obedeceu, certo? Pode seguir. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, pessoal? Fica deixando para depois, não. Se vocês quiserem, já Ia podem ir perguntar falando. isso. Cadê Maiana? Fale algo. Quer falar, Maiana? Fala aí. Eu penso que as meninas colocaram no comentário que o fato dele ser desprezado não é porque ele era uma pessoa só comum, é porque ele não tinha riqueza, ele não tinha influência, ele veio de uma família pobre, ele veio de uma família de carpinteiro, ele tinha que trabalhar para ele comer. Então, eles pensavam, como que essa pessoa vai mudar a minha vida se ele não muda nem a dele? Espera aí que eu vou ter que sair aqui, só um minuto. Pode continuar. Segue aí, Adriana. O quarto. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A gente vê que o povo nem merecia, né? Nem merecia. Mas ele, mesmo. Uma coisa, Lília, que eu fico a me perguntar, né? Jesus era tão maravilhoso, vou botar assim, que ele sabia que nem todos que iriam ali buscar a cura seriam salvos, mas mesmo assim ele curava. Mesmo assim, ele dava a oportunidade. E isso acontece até o dia de hoje. E muitas vezes as pessoas vão na igreja só para buscar cura, para buscar melhora na vida financeira, para buscar um casamento, e quando alcança, esquece de Deus. Né? Eu sempre lembro do pastor Humberto. A pessoa chega na primeira fila, está lá na frente, recebeu o que queria, aí vai para o meio, daqui a pouco vai para o fundo, depois diz assim, fui. Você lembra disso, né? Aí vamos lá. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Quando acharem, me sinalizem. Viu? Pode ir. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for... Ah, nem era esse. A gente já está lendo, né? For Adriana sendo pendurado no Adriana. madeiro. Hã? Adriana sendo Adriana. Tá tudo certo. É porque eu botei, devo ter botado junto. Aí tem outra aqui, Deuteronômio 21:23. Acho que eu coloquei assim. Deuteronômio 21. Vou até logo ler para ver se eu finalizei o certo mesmo. É certo. Agora, em Deuteronômio fala assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Eu entendi aqui que já em Deuteronômio já dizia que qualquer um que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Não é isso? Perfeito, sim, senhora.
Aí E, temos e, é- aqui, segundo Coríntios 5. Ah, você falar alguma coisa? e era justamente como eles estavam enxergando Jesus, né? Ah, ele está Isso. sofrendo isso aí porque ele é um maldito de Deus, ele está sendo amaldiçoado por Deus. E se cumpre realmente a palavra dele como maldito dentro de Deuteronômio. Maldito aquele que Uhum. for pendurado no madeiro. Segunda Crônica 55, 21, 5, 21. Cadê a crônica? Aqui. 5:21, 5, segunda 21. Crônicas? É. Tem 5:21 na minha Bíblia, não. Segunda Crônica 5, 21, não tem na sua Bíblia? Na minha tem. Ô, Coríntios. Pô, aí você está dificultando minha vida. É Coríntios, gente. Já ia rasgar aqui a Bíblia. Essa Bíblia é falsificada aqui. Fake news. Coríntios 5, 21, perdão. É porque eu tô com crônicas na cabeça. Tá vendo? No próximo livro, crônica. Segunda Coríntios 5:21. E esse versículo eu achei muito forte, viu? Mãe de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Vou ler de novo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é forte esse versículo? Muito, velho. Saindo o pecado da gente, a gente se torna Não para justo. Jesus, Se torna justo. através dele, nós somos justificados a Deus. Pode falar, Isis. É, é bom que vai se achando aí no texto. Eu ainda não superei a parte que diz que Jesus não tinha formosura, não era belo assim, de cara. É interessante que já aconteceu muito comigo. Você, por não conhecer uma pessoa, e a primeiro momento ela não parecer uma pessoa bonita, simpática, traz até uma estranheza, você não gosta, sabe, no primeiro olhar. Mas quando você passa a conhecer aquela pessoa, se relacionar, aquela pessoa se torna diferente, fica mais bonito. Aí cada dia que você olha, você percebe, nossa, o que está acontecendo? Você fez o quê? Fez plástica? Você parecia uma pessoa tão estranha e hoje você parece uma pessoa tão bonita. E essa pessoa era para mim o bispo Macedo. Quando eu via há anos atrás, me dava até uma repulsa. Me parecia até algo demoníaco, por Deus. Você vê o que é as escamas, né? Nos olhos das pessoas. E hoje eu vejo com outros olhos. E eu acho até bonito. Até simpático, um sorriso bonito. Acho ele realmente um velhinho muito fofinho. Mas ele não é a primeiro olhar esse velhinho fofinho. Pelo contrário, e não é à toa que tantas pessoas não gostam dele, o odeiam, o xingam, o escarnecem. Ele até tem uma deficiência e sofreu muito na infância com bullying, com outras coisas. Mas o que me vem à mente, um grande exemplo para mim, dessa pessoa que no primeiro olhar não parece tão simpático, mas quando você passa a conhecer, passa a ter esse relacionamento, você, opa, essa pessoa é bonita, tá? O que está acontecendo? E eu acho que Jesus era essa pessoa. E aí eu sempre via, né, nas igrejas, a gente sempre vê em catálogo, sei lá, as fotos de um Jesus bonito, né, europeu, de cabelos compridos, olhos claros. Mas eu acredito que você descreve, você desenha a partir de como você o vê.
talvez aquilo não represente a veracidade de como ele era ou como ele foi quando ele andou aqui na Terra, mas aquilo reflete o olhar. Aí por isso que diz que a beleza está nos olhos de quem vê. E é muito isso, a beleza de Jesus está no nosso olhar, quando a gente cai as nossas escamas e a gente passa a ter um relacionamento com ele se torna algo realmente lindo e a gente consegue ver com os olhos da fé toda a sua grandiosidade, a sua suntuosidade, o rei que ele é. E isso é muito bonito. Às vezes eu vejo, né, aquelas senhorinhas que eu achava toda estranha, um pouco com vestido até o pé, hoje me parecem diferentes. Eu acho que não é o Jesus que tinha esse. Talvez não tivesse, mas as pessoas que estavam com essas escamas nos olhos e precisavam primeiro tirar as escamas para poder enxergar o nosso Deus. É isso. Beleza. Dona Maria. Olha, duas coisas. Isso aí realmente é como Isis Adriana. falou. Isis. Isis falou. Você tem aquela reação. Quando eu assistia pela televisão, apareceu o crítico Sidney Marx, e eu falava que ele era amarelo, que ele era feio, que ele era nojento. Ele estava falando ali, eu xingando o bicho de todo jeito que você possa imaginar. E eu ficava vendo. O que é interessante é que eu ficava vendo e xingando, né? Certo? E hoje em dia ele foi a pessoa que, no final, me libertou, a pessoa com quem eu tive, assim, bons momentos, entendeu? Lucas, meu neto, eu adorava ele, tudo. Mas depois que eu me batizei, depois que eu me libertei, porque antes eu achava que ele era amarelo, né? Então, isso aí é uma reação realmente que eu acho que é do mal. É o mal que faz você ver aquela pessoa daquele jeito, sabe? Você achar que ele é ridículo, que tudo que ele fala é bobagem. Essas coisas eu acho que é do mal. Agora, eu achei interessante que existe uma carta, um documento de um senador para o imperador romano, dizendo que Jesus é uma pessoa de boa aparência, cabelos castanhos, olhos claros, certo? Tez clara e bem afeiçoado, de presença. Que, como foi que ele falou, ele usou o termo seduzia ao falar. Porque, na verdade, ele fazia isso, ele seduzia. Agora, o problema é aquela história. Na hora que você está ouvindo aquela pregação, da emoção, até a gente mesmo, né, um dia no culto, o pastor fala, você entra na vibe, mas depois você não consegue seguir. Na hora fica tudo bonito e depois não consegue seguir. E aí eu fico pensando assim, né, que diz que ele não tinha boa aparência aí, e existe essa carta, esse documento desse imperador, desse senador romano que foi na Judéia para conhecer Jesus. Ó, Dona Maria, se a senhora me permite, eu já li essa carta e me parece muito fake news. Aquilo ali não me parece algo verdadeiro, não. Me parece algo elaborado para. Me parece, inclusive, elaborado pela Igreja Católica. Não posso realmente confirmar, mas, sabe, querendo mostrar uma aparência daquele Jesus que a gente vê na cruz. E, de fato, não tem nada a ver, entendeu? Com aquela imagem que a gente vê do Jesus da cruz. Louro de olhos azuis, tudo bem. Isso aí é invenção. Mas, inclusive, ele diz que tem olhos claros, ele não diz que tem olhos azuis. Olhos claros, não, é porque existe, inclusive entre os judeus, aquelas pessoas que têm o olho mais claro, mais amarelado, entendeu? Não, ele diz olhos claros são olhos claros. Geralmente, quando você fala que uma pessoa tem olhos claros, é assim, que tem aquele olho como minha filha tem, aquele olho amarelado, certo?
Agora você vai olhar o olho do meu filho, você vai dizer é verde, entende? Então é diferente. Você vai descrever, você vai descrever, quando a pessoa vai descrever, olha, você tem olhos verdes. Você vai descrever você tem olho amarelado, você não tem olho amarelado, né? Vai dizer com a cor dos seus olhos são verdes, né? Então a pessoa vai dizer, ele teria descrito assim. Vou descrever Lília. Lília é uma pessoa que tem cabelos castanhos e olhos verdes. Mas ele disse que ele tinha olhos castanhos, cabelos castanhos e olhos claros. Então, eu acredito que seja esse tipo de olho. Então, né, que é um castanho mais claro, um amarelado. Não chega a ser um olho azul. É, Agora, mas ainda assim, eu acho que é uma tentativa da Igreja Católica tornar aquele judeu romanizado, entendeu? Não vejo como sendo verdadeiro, até porque contraria a palavra. E vamos pensar direitinho entre essa tal carta e a palavra de Deus, que a senhora acha que merece mais crédito? sim, eu sei que a palavra de Deus é outra. Mas eu estava justamente colocando para questionar. É, Só para questionar. não acho que seja algo realmente válido. Aquela carta eu já li, mas ali me parece muito romantizado, querendo trazer, de judaizar Jesus. E Jesus é judeu, ponto final, não tem pra onde correr. Mas vamos seguir aí, então. A Adriana quer que a gente abra em Mateus 8:17. É isso aí, Adriana? Você tem que abrir o áudio, viu, Adriana? Uhum. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É, sabe o que eu acho interessante, né? Só uma curiosidade minha, né? É que a Bíblia, aqui, a gente está em quê? Em Mateus. Quantos anos depois que Isaías escreveu isso, né? Mateus, Marcos, Lucas, principalmente, né? Eles enfatizam, né? Que o Velho Testamento não é Velho Testamento, né? Que Jesus não veio para anular o Velho Testamento. Jesus veio para cumprir o Velho Testamento, né? E, e as pessoas gostam muito de dizer, ah, não, o que está lá, de Deuteronômio, quer dizer, não preciso mais seguir os 10 mandamentos. Eu não preciso mais sacrificar, porque Jesus já veio, já anulou tudo isso. Mas não, a Bíblia, ela é viva e ela diz aqui, para que se cumpra o que fora dito. Então, a gente tem que, quando lê, compreender que a palavra de Deus, ela nunca morre, ela nunca fica ultrapassada, ela nunca fica velha, ela se renova. E aí a gente lê hoje, né, quantos milhões de anos depois de Cristo, e a gente já vê a vida nela, para que se cumpra. Então a gente já sabe que o que aconteceu, ele levou a minha doença. Então eu não posso viver doente, eu não posso crer que eu vou ficar doente. Eu não posso dizer assim, ai, eu estou doente. Não, eu tenho que crer. Não, o Senhor levou sobre si as minhas doenças. O Senhor morreu na cruz por mim. Então, se faça, se cumprir a sua palavra na minha vida. Né? Era só isso. Quer acrescentar, Lília? Não, Maiana senhora. está muito calada, viu? Agora, vamos por... E Eu já ainda estou... arrumo confusão. Estou sossegada, estou na paz de Cristo. Glória a Deus. É o quinto que eu estou, né? Sim, senhora. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões.
transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? É o que eu li aqui agora, né? É o que eu li aqui agora para vocês, né? Os nossos pecados. Ele levou tudo sobre si, né? Sempre vem à minha memória aquela mulher que ia ser apedrejada, né? Porque ela ela tinha pecado, ela estava em pecado. Mas Jesus enfatizou para aqueles homens, né? Quem é que não tem pecado, né? Quando ele morreu na cruz, ele já tinha perdoado aquela mulher ali, e quando ele morreu na cruz, ele levou aquele pecado. Então, ela, ela não deu continuidade a cometer o mesmo erro, né? Eu não sei se foi com a Maiana que eu estava falando outro dia sobre Davi, né? A casa de Davi era uma casa bagunçada, né? Mas Davi era um querido de Deus. Por que Davi era o querido de Deus? Porque quando ele se prostrava, quando ele dobrava os joelhos no chão dele para pedir perdão a Deus, era um perdão, ele pedia perdão com sinceridade, com o coração dele, e ele não cometia o mesmo erro, né? E não é pedir perdão hoje e amanhã cometer o mesmo erro, né? Tem pessoas que vai lá, não é um arrependimento, é um remorso que ela tem, poxa, aquilo deu errado, aquilo, né, causou uma vergonha naquele momento, ela vai lá e pede desculpa, não é nem perdão. E aí, seguidamente, aquilo ali é esquecido, a pessoa comete o mesmo erro que poderia não ter cometido, porque já sabe a consequência daquele erro, sabe a consequência do que vai do acontecimento. Então, por que pecar, né? Sábio é aquele que não peca, né? Que tenta não pecar, que se, se policia, né? Então, Jesus, ele levou, ele foi moído, olha, gente, é moído. A gente aqui está dizendo como foi que Jesus... aí vem na memória da gente o quê? O momento que ele está ali no jardim, quando Judas dá o beijo nele, quando a, os guardas, os soldados pegam ele, que leva ele, entendeu? Então, o que que acontece? Aqui está explicando, ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, né? Pelas consequências de erros que cometemos. Então, a gente tem que cada vez mais vigiar os nossos pensamentos, vigiar a nossa boca, vigiar o nosso ouvido, vigiar o nosso comportamento, né? Como a Lília falou anteriormente, nós somos o servo, então nós somos Jesus. As pessoas têm que ver na gente Jesus, olhar para a gente e dizer assim, aquela pessoa é de Jesus. Não sei se foi Lília aqui na meditação que falou. Alguém já, ou foi o pastor na igreja, não me lembro. Alguém já passou por você e perguntou assim, você é cristã, né? Isso é uma glória, porque a pessoa está vendo Jesus em você, está vendo a diferença em você. Você chegar num lugar e a pessoa diz assim, poxa, quando você está aqui eu me sinto tão bem. Pois é, isso é maravilhoso, é a gente saber que a gente está no caminho. Então a gente tem que buscar isso todos os dias. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Rapaz, deixa, Maiana quer falar, deixa, antes de Maiana falar, só falar um exemplo disso aí que você trouxe. Foi um PR lá no consultório, e ele comentando, né, que em determinado momento, o pessoal nunca dá valor a ele. Ele falando assim, o pessoal nunca dá valor a ele, acham que ele é qualquer coisa. E aí, um determinado momento, ele estava no estado dele, e ele era o responsável do estado. Nisso que ele era o responsável do estado, mas ele ajudava dentro da igreja, né? Cuidava da igreja e tudo mais.
E aí ele ajudou a levantar uma parede lá, bater tijolo, tal, auxiliar de pedreiro. Ele ajudou. Nisso que ele ajudou, ele ajudando lá a carregar as coisas, veio um obreiro, não sabia quem ele era, tinha acabado de chegar ali, não sabia quem ele era, e tinha outras pessoas ajudando a carregar o peso, e aí o obreiro falando, bora, carrega isso aí. E alguém reclamou, pô, mas tá pesado. Aí ele foi, nas costas do pastor, bateu, pá, pá, pá. Carrega isso aí, que negócio de tá pesado, leve isso aí. E aí, o pastor olhou para a cara dele, mas isso aqui tá pesado, negão. Enfim, né? Seguiu, carregou, etc. Foi, aconteceu, até que chegou um outro obreiro e falou: Rapaz, você é corajoso pra caramba, viu? Bateu assim nas costas do pastor. Diz que o cara ficou verde, amarelo, cinza, sei lá. Enfiou, perdoe, me perdoe, me perdoe. Mas aonde eu quero chegar? É que necessariamente a aparência não deve ser realmente o que voga, porque ele não tinha a aparência de um regional, ele não tinha a aparência de um pastor. Eu falando com ele, na hora ele contando para mim, contou mais alguns outros exemplos, não vou contar para não delongar, mas eu cheguei, pô, isso é bom. Ele falando e eu pensando, rapaz, isso é bom, porque mostra a humildade que a pessoa tem, porque não viram nele aparência, né? Consideraram ele como nada. Ele não fez questão de usar o título que ele tem para se jactanciar de alguma coisa ou querer algum benefício por conta daquilo, né? Eu pensando, pô, pastor, mas na moral, isso é uma coisa boa, né? Porque mostrou como o senhor é humilde. Eu acho que para os homens pode não significar muita coisa, mas eu acho que para Deus o senhor está 100%, né? Enfim, fala aí, Baiana. Não posso rir desse obreiro, não, porque quando Dona Alexandra veio, eu estava de férias. E ela é uma esposa diferenciada, ela coloca o uniforme, toda sexta. Nas quartas e uma sexta-feira, eu tô lá conversando e ela queria, porque queria que eu fosse pro Godlywood, eu disse que não ia. E expliquei o motivo. E no momento eu falei, moço, mas você é teimosa, né? Eu tô falando que eu não quero ir. Você não, foi você. Foi, mas você é teimosa, eu tô dizendo que eu não quero ir. Me respeita. Aí eu saí, a tal da Rayane, a tal da Daiane, e nem foi Rayane, foi Daiane. Daiane falou bem assim, mas a esposa do pastor é legal, né? Eu parei, gelei, eu fui lá, segurei nos pés de Jesus e voltei. Eu, que esposa de pastor? Ela, aquela lá, eu. Mentira, ó, ser padre, brincadeira besta, que você tava numa reunião de sexta-feira e ainda ficar mentindo. Ela, mãe, ela é esposa de pastor. Eu, ó, voltei lá. Ô, dona, pelo amor de Deus, Foi mal aí. me perdoe, eu não sabia. Ela, mas o que foi, menina? Eu falei, eu chamei a senhora de você. Ela, só por isso? Eu falei, e a senhora disse, só por isso? Aí depois eu fui me acertar com a Raina. Eu falei, Raina, como é que você me vê lá conversando, me fala lá, ah, mas eu achei que você sabia. Eu falei, mulher, eu nem estava aqui quando a esposa chegou e você quer que eu vou adivinhar que ela é a esposa do pastor, se eu vejo ela sempre aqui no salão de obreiro e nunca vi os dois juntos. Olha, eu saí de lá com minha cara dançando. Quase que vou para a reunião só por causa disso, mas eu tenho palavra. É, o que a gente não leva em consideração na hora que peca é porque a gente pensa, ah, meu pecado só, o único responsável sou eu. Não. Ninguém me obriga a pecar. Eu peco porque eu quero, sou sem vergonha. Todo mundo aqui peca porque quer. Só que no momento que a gente diz que não afeta só a gente tá mentindo. Porque a gente afeta um Deus que confia em nós. Ah, ele sabia que eu ia pecar. Não. É 50%. Eu tenho duas opções, ou eu peco ou eu não peco. Tem aquela pessoa que está do meu lado, que confia em mim. Eu traio a confiança daquela pessoa. Eu estou atingindo ela. E muitas vezes as pessoas dizem, ah, se fulano, que eu acreditava, que para mim era santo, pecou, quem sou eu para não pecar? Porque tem pessoas que estão do nosso lado querendo só aquela, ó, desculpinha assim, que a mão nem abre, não tem nenhum espaço, que é só uma desculpa para pecar. Depois, tem as outras pessoas que estão só esperando um motivo para nos julgar.
Ah, eu não disse que não queria nada, eu não disse que era falsidade, que Deus é esse. Ou seja, o meu pecado, ele vai punir só a mim. De fato, a consequência maior vai ser só para mim. E vai ser só para mim porque se eu desvio alguém com o meu pecado, eu faço outras pessoas pecar, eu vou pagar dobrado, vou pagar triplicado, mas eu vou crucificar Jesus novamente. Teve uma Santa Ceia, não me lembro quem foi o pastor, e o tema da Santa Ceia foi em memória de mim, ou foi uma aula, acho que foi uma aula que teve aí de obreiros e discípulos. E eu já tinha essa consciência que o pastor Dantas sempre falava, quando você participa de uma Santa Ceia indignamente, você está crucificando a Jesus de novo. Ou seja, Jesus já fez tudo isso. Eu vou peco, eu vou levar outras pessoas a pecarem, eu vou mandar outras pessoas para o inferno, e eu vou crucificar Jesus de novo. E ele vai passar por toda essa dor porque fui eu. E é sempre isso, toda vez eu lembro, em memória de mim. Então, eu tenho que me policiar. Eu vou ser injustiçada, eu vou passar por tudo isso aqui que ele passou, mas eu tenho que levar em consideração que ele passou por tudo isso aqui, para que o nome dele fosse exaltado por toda a gente, por o nome sobre todos os nomes. Ele obedeceu a Deus, mas ele conseguiu o benefício maior, porque se ele não quisesse se sacrificar por nós, ele não era obrigado, mas ele veio. E ele nos propõe, no final de tudo, a salvação, que é esse corpo de glória lindo e maravilhoso que todo mundo fala. A beleza dele aqui na terra não fazia importância. Não tinha importância nenhuma, porque você tem que crer pela palavra. Às vezes, eu vou falar salva, de salvação, não. Eu vou falar de prosperidade para uma pessoa e ela vai dizer, ah, mas você na sua vida não aconteceu. Na minha vida não aconteceu ainda, porque tudo tem um tempo certo determinado por Deus. Estava conversando com uma esposa de pastor, umas 2 semanas atrás, e ela falou, Mai, é tudo no tempo de Deus. O que a gente consegue pelos nossos próprios esforços, rápido, e sem o aval de Deus, vai perder. Mas às vezes Deus vai usar você para orar por uma pessoa que está com problema, e a pessoa vai resolver aquele problema, e é o mesmo problema que você tem, e não está se solucionando na sua vida. Que chega o ponto da gente falar para Deus, poxa Deus, eu vejo acontecer na vida do outro e não vejo acontecer na minha. Só que ainda não chegou o momento. E no tempo certo, Deus vai fazer tudo isso. E a gente não tem essa paciência. É o que a gente vê nos capítulos anteriores. Deus está ali, está avisando, e as pessoas são imediatistas, querem tudo no tempo dela, na hora dela, como se Deus fosse obrigado a nos responder na hora que a gente quer. E não é. Não é. Eu sempre falo, a bênção antecipada, ela vira maldição. E as pessoas ficam aqui desfazem de Deus, mas não é pelo que ele aparenta ou pelo que ele pode proporcionar, é o que ele realmente é. Você não via Jesus discutir com ninguém que ele era de Deus, que ele era o filho de Deus, porque ele sabia quem ele era. Ah, ele não era bonito no corpo terreno, mas no corpo de glória é maravilhoso. Três pessoas viram isso, e eu acho que acho não, tenho certeza, que foi a maior alegria da vida deles, foram ver a transfiguração de Cristo ainda em vida. Perfeito. Pessoal, eu vou dar uma sugestão aqui. Não vamos conseguir terminar o capítulo, a gente já está meio que estourando o horário. A Adriana quer que a gente veja aí uma passagem. Vamos terminar com essa colocação aí de Adriana. E aí a gente continua na sexta, ou na terça. Pode ser? Tudo bem? Beleza? Então, pronto. Pode continuar aí, Adriana. Abrir a 1 Pedro Eu já. 2:24. Eu tenho que marcar onde ele vai ficar para não esquecer. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Quer dizer, o que Pedro fala aqui? Que Jesus ele cumpriu, né, o que Isaías diz, ele não enfatiza aqui Isaías, mas ele coloca aqui que Jesus ele levou nossos pecados. Ele colocou sobre ele, né? E no momento que Jesus coloca nossos pecados sobre ele, o que acontece? Ele se separa de Deus, né? Então, é uma coisa que a gente tem que
como o Mai falou aí, né? O pastor André também, quando ela falou, aí eu lembrei logo do pastor André, que ele sempre dizia, quando você toma a Santa Ceia indignamente, você está crucificando Jesus. Então, a gente tem que fazer a coisa certa. Nós somos conhecedores da verdade. Jesus foi revelado para nós. Então, por que fazer? Certo? Nós não somos santa. Iremos errar. Mas só que a gente tem que se policiar, buscar o máximo possível de não errar, né? Viver em comunhão com Deus. Porque quando a gente vive em comunhão com Deus, quando o nosso espírito está interligado ao dele, raramente a gente comete erro, né? Porque a gente está em comunhão com ele. Eu fico, às vezes, eu vinha pensando antes de Lilia entrar na sala, que às vezes as pessoas falam assim, a pessoa não vai pelo amor, mas vai pela dor. Gente, hoje eu acho que isso não é real, não. Porque eu vejo tanta gente sofrendo. E você vai falar de Jesus e a pessoa não quer Jesus. Vê a pessoa na beira da morte e a pessoa resiste a Jesus. Gente, vocês querem saber o que eu estou dizendo? Vá no hospital. Tem muita gente que resiste a Deus. Está ali morrendo, mas Satanás está ali no juízo dela dizendo assim, não quero ele, não quero a mim. E você fica assim, querendo entrar. Às vezes me dá vontade de meter Jesus de goela abaixo. Mas eu não posso fazer isso, porque aí eu vou morrer naquele momento para o inferno, junto com a pessoa, né? Então, eu preciso guardar minha salvação. Mas eu acredito que essa palavra, assim, não vai pelo amor, mas vai pela dor. Não. Tem muita gente que está sofrendo e vai morrer no sofrimento porque não quer resistir. Pode ser que até no último segundo da vida, nos quase últimos suspiros, a pessoa se converta, né? Entregue a alma a Jesus, né? Mas eu vejo que eu estou passando por isso, então eu fico assim, querendo insistindo, sabe? Desiste. Não, eu não consigo. Não sei por quê, eu não consigo desistir. Não consigo, porque eu acho que é o que Deus, para que Deus me chamou. Se não foi para isso, para levar o evangelho de Deus. Se até na cruz ele fez milagre, né? Ele salvou aquele homem, o outro não foi salvo. O exemplo está na cruz. O exemplo está na cruz. Que o cara estava ali sofrendo, estava ali condenado. Um se salvou, o outro não. O exemplo está na cruz. Então, gente, o significado de que a pessoa vai pela dor não é real. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que, nós que estamos aqui no grupo, o corpo, né, de Cristo que está na igreja, a gente tem que se policiar para que a gente também não venha perder a nossa salvação. Né? A gente lê a palavra, a gente estuda, a gente busca, a gente faz propósito, mas temos que estar firmes. Porque a cada momento vai vir uma provação, uma pior do que a outra. No, a gente se converte, mas a coisa não é mil maravilhas. É um problema, você sai de um problema, você entra no outro. Você sai de um problema, você entra no outro. Por quê? Porque é provação, é a fé, a nossa fé. A nossa fé ela tem que ser todos os dias provada para que a gente venha alcançar a salvação. Para que a gente venha todos os dias. A salvação da gente a gente busca todos os dias, a todo minuto. Porque a gente pode agora deitar e não acordar mais. Então, para que a gente, esse Cristo aqui, esteja revelado na nossa vida, a gente venha permanecer. Poxa, hoje eu não estou me sentindo bem. Aí, corre aí. Bora lá falar com o líder, eu vou falar com a Maiana, vou falar com o A, com o B, com o C, para a gente orar. Vamos orar. Orar meio-dia. Orar 6 horas. Eu gosto de orar meio-dia, 6 horas.
Então, a gente se fortalecer. E a nossa força vem disso aqui, da palavra, dessa vida aqui, né? Da vida. Quando a gente fala de Jesus, a gente não tem palavras, a gente fica até sem saber, a gente fica besta, porque Jesus é maravilhoso, ele, ele nos criou, ele nos formou. Quem somos nós? Nós não somos nada, ele nos escolheu. A gente não escolheu estar com Jesus, ele que escolheu, ele disse assim, aquela dali eu vou tirar para mim, eu não vou deixar que o mundo venha tirar ela de mim. Então, a gente tem que cativar todos os dias isso. Pronto, só isso. Fala, Isis. Rapidinho. Eu tive esse insight agora de entender que Jesus não teve só as dores físicas. E vamos combinar aqui que tem dores psíquicas que são muito mais poderosas do que as dores físicas. E a gente vê desde o começo desprezo, justiça, quando traz que ele era essa folhinha no meio do deserto, me remete à fragilidade, essa imagem de algo frágil em meio toda aquela sequitude. Não tinha nenhuma beleza, e o texto enfatiza que era nenhuma beleza, nem simpatia. Não era nem aquele feinho simpático. Não tinha nenhuma beleza. Então, acredito que isso está muito com a autoestima, com a vaidade. Ele foi rejeitado, desprezado, maltratado, ferido. E, por fim, ele sentiu da traição. Porque eu refleti agora que o Judas o vendeu, o traiu, foi o Pedro 3 vezes. O mesmo Pedro que 3 vezes tinha dito, eu te amo, que o negou. Imagine, eu imagino a dor que isso causa, que até toda a carne, essa alma, sentimento de solidão. A conexão de Isis está ruim, pessoal. Ela caiu aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Como a gente combinou, vamos encerrar por aqui. A gente continua na terça. Adriana, indica alguém aí para fazer a oração. Vou indicar alguém que eu não conheço. Essas que estão aqui fechadas, tá aí? Não, né? Tá nesse daqui, tá, né? Viviane. Viviane. Viviane já gosta de orar. Viviane arrebenta na oração. Você escolheu bem. É só a Viviane estar acordada, né? Fala aí, Maiana. Oi, eu tô acordada. Segura aí, Viviane. Segura aí. Não feche seu áudio, não. Deixa só a Maiana falar aqui. Diga, Maiana. Ai, Já que ela vai orar, que ela ore. Dona Ana pediu para orar por ela. Tem um irmão, o cunhado de Neide, que foi entubado hoje às pressas, está entubado depois de tudo que passou. E tem o cunhado de Adriana. Então, todo mundo no geral, mas em especial esses três. Os enfermos. Beleza. Manda ver, Viviane. certo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, porque sem a Tua misericórdia nós não estaríamos aqui, meu Deus, vivos diante da Tua presença. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha fortalecer, meu Deus, a cada dia mais esse grupo, meu Senhor. A cada uma, meu Pai. Se cada um tiver aqui, meu Deus, passando por alguma luta, que ela venha resistir, meu Deus. Venha resistir, pois a tua palavra diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meu Deus, eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha nos revestir da tua armadura, meu Pai, que está escrito em Efésios, meu Pai. Coloca na nossa cabeça o capacete da salvação e o escudo da fé, com o qual possamos apagar todos os dados inflamados do maligno.
Também oramos, meu Deus, por todas as pessoas que estão nesse exato momento, meu Deus, necessitando de ajuda, meu Pai. Seja nos hospitais, um ente querido, um familiar nosso, meu Pai, que está pedindo, meu Pai, precisando, meu Deus, do teu socorro. Que o teu poder, Espírito Santo, venha alcançá-los, meu Pai, para resgatar eles, meu Pai, das trevas. Que o Senhor venha enviar a tua luz, meu Pai, e a tua salvação, meu Senhor. Abençoa, meu Deus, coloca a tua mão forte e poderosa. Abençoa mais uma vez, eu te peço a este grupo, que ele fique forte a cada dia mais, meu Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. A gente se reencontra terça-feira, às 22 horas, ok? Deus abençoe todas vocês. Um excelente início de semana.